Eu quero chamar de novo a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer de graça a Deus por mais uma oportunidade, a pastor Francisco, a pastora Marta, a irmã da Graça, Deus abençoe. Aqui já foi dito bem várias vezes, Jesus. Ele é o centro de todas as coisas sobre a nossa vida. Ele mesmo nos dá disse na tua palavra: sem mim, nada podes fazer. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque Ele permitiu. Nós não viemos aqui porque nós queremos, não. É Ele que nos traz. Aleluia! Porque para você abastecer o teu corpo físico, você às vezes se alimenta 3, 4 vezes ao dia, não é assim? No mínimo 2 vezes, almoço e janta. Mas muitas das vezes a gente come um pouquinho mais, né? Às vezes 3, 4 vezes às vezes. O pastor Claudio ficou muito tempo comendo bolacha, não sei. O pastor Claudio não é brincando, não. Eu vou dizer um negocinho aqui. Eu fui pesar na balança essa semana, subi da balança, eu achei que aquele negócio que marca ali não estava errado. Misericórdia. 89 quilos. Misericórdia. Eu ainda estava lá em casa lembrando, daqui uns dias eu vou pegar um botão aqui, outro aqui, ó. Só é que eu tenho que estar, porque ele não está fazendo mais isso aqui. Meu Deus do céu, que situação. Mas é assim mesmo, né? Mas também que eu quero te dizer, porque a nossa alma também necessita de um alimento, e esse alimento é Jesus. Esse alimento é para nos manter a nossa alma sempre preparada, porque se você não alimentar o teu corpo, se você e eu não alimentar o nosso corpo, nós ficamos doentes, fica doente, fica fraco. Você não consegue ficar em pé. Assim também a nossa alma, ela necessita do alimento, porque o próprio Jesus diz que o corpo dele é comida. E quem não alimentar de mim não faz parte comigo. Então nós temos que alimentar da palavra do Senhor. É ela que nos mantém firmes. Por isso nós estamos aqui. Porque nós temos esse Jesus que tudo pode. Eu quero que os irmãos abram a nossa Bíblia. Livro de aos Efésios, no capítulo 6. Aleluia. Como sempre tenha falado, Jesus é o centro de todas as coisas. Como já foi dito aqui, que aleluia, como o pastor Carlos mencionando aqui aquele texto, né? Jesus, ele tem muitas das horas que no capítulo 6 aos Efésios, no versículo 10 em diante, aqui o apóstolo Paulo dando um conselho, e esse conselho eu venho batendo na tecla todos os dias, Senhor, porque nós precisamos disso. Nós não é que precisamos, necessitamos. Precisar é uma coisa, quando você necessita é outra coisa. Se não acharam? Amém. Livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. Eu quero ser bem rápido, bem breve também, trazer aquilo que já foi dito aqui, né, sobre as passagens de Jesus. Que diz assim na palavra do Senhor, livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: aleluia, glórias a Deus. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo ficar firme. Estais por firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado o pé na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Apenas esse texto
O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aqui aos Efésios, estou dizendo: revestimos de toda a armadura de Deus. Meu amado querido, você sabe que às vezes você te levanta de manhã, às vezes está tudo normal. Às vezes quando você sai ou vai para o trabalho, às vezes a situação já muda. O clima já muda. Às vezes você pega uma estrada, você não sabe o que vai encontrar nessa estrada. Às vezes você chega lá, se você é funcionário, você vai deparar com o teu patrão, não sabe que jeito que ele vai estar aquele dia. E se você não estiver revestido, se você não estiver preparado como cristão, como homem e mulher de Deus, vai criar problema. Não vai criar problema. Porque você, às vezes, recebendo o amar notícia, o amar pergunta, você vai querer debater com ele. Mas se você estiver revestido, você vai ficar quieto. Se você estiver revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você: cala, fica quieto. Ou se for possível, volta para a tua casa, vai lá e chora lá. Porque eu tenho certeza que muitas das vezes, eu acho que já aconteceu às vezes até com você. De você na hora querer falar alguma coisa e o Espírito Santo falar: fica quieto. Depois, às vezes, na hora de tomar o banho, mistura a lágrima com a água que cai do chuveiro. Ali você derrama na presença do Senhor. Ali você derrama tudo. Se desabafa tudo aquilo que você queria falar para aquela pessoa. Você não fala. Você se tranca. Mas isso não é porque o homem, não é porque o homem é natural, porque o homem natural não aguenta isso. Como foi dito aqui, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Às vezes alguém chega assim e vê o outro desacatando o irmão e fala: eu não deixava de graça. Mas se ele não sabe que o Espírito Santo que está na vida do irmão, aleluia, faz com que ele fique quieto. Outra pessoa que não tem o conhecimento, ele vai logo e falar assim: se fosse eu vou tomar tua dor. E eu falo: não, deixa quieto. Eu vou voltar para casa. Chegar lá em casa, eu vou falar com Deus e vou derramar minhas lágrimas aos pés dele e falar: Senhor, obrigado. Porque é assim. Mas nós temos que estar revestidos, irmão. Quando eu falo esse texto aqui, eu lembro de uma passagem. Eu quero que você se lembre também. Davi saiu para guerrear? Não. Davi, quando ele saiu, ele foi levar algo para os seus irmãos. Ele não foi guerrear. Por isso que eu estou dizendo, tem dia que às vezes você sai de boa e às vezes pode encontrar algo, um leão, dois leões no meio da estrada. Será que nós estamos abastecidos, revestidos para nós encarar? Será que nós estamos? Porque Davi estava, porque Davi tinha recebido a unção. Ninguém deles acreditava em Davi. E assim também é com você. Muitas pessoas não acreditam em você. Mas você mesmo acredita no Deus que você serve. Você mesmo que acredita no Deus que você serve, você fica tranquilo. Você fica aguardando para dar um bote. Você não mostra a cara. E nós não devemos mostrar, meu amado querido, o que eu quero dizer. Nós não devemos desafiar ninguém. Fica tranquilo. Você está com Deus na vida? Vai com Deus. Não precisa se mostrar que você é Deus. Porque coisas que sem futuro, eu vou falar bem verdade, coisas sem futuro é quando alguém quer se aparecer. Aí eu posso. Deixa ele vir aqui que eu resolvo. Irmão, nós não estamos aqui para debater nada que eu quero te dizer. Quando eu vejo essas pessoas assim dizer assim: olha, deixa que eu mergulhar meu coração. Ele se sabe, se ele bem saber se ele está preparado para poder bater naquele demônio. Porque a coisa aqui no começo aqui, o anjo do Senhor ficou o quê? Esbarrado. No primeiro dia que Daniel orou ao Senhor, o anjo vinha trazendo, e o adversário segurou e esbarrou o anjo lá, para não descer, claro. Agora você imagina, tem pessoa que acha
que esse inimigo também, por isso que eu estou falando assim, não fica desafiando nada, não. Deixa a guarda para você, só deixa para dar o bote como Davi na última hora. Fala, agora é a minha. Agora eu vou usar a minha arma. Agora eu vou usar a minha ferramenta. Agora eu vou usar, porque eu tenho. Eu não te mostrei nada. Porque a Bíblia nos declara, aleluia, que ali ninguém sabia da vida de Jó. O inimigo não sabia quem era Jó. Na verdade, que a Bíblia não saberia, que o Deus falou assim, porque esse Jó lá, meu servo, ele falou, eu conheço. Eu vi o seu servo Jó, mas porque tudo que ele disse, ele falou assim, não, Jó é fiel. E no Satanás não sabia. Jó é temente a mim. Jó é sincero. E Jó se dizia do mal. Você não sabia disso? Não sabia disso, não. Eu pensei que ele estava pegado nos bens que você deu a ele. Então nunca mostre o que Deus colheu na tua vida. Nunca mostre a ninguém o que Deus é na tua vida. Deixa que, se for de usar, você usa na última hora. Faça como Davi. Agora chegou a hora. Você desafiou demais. Agora é a minha vez. Que quando tem pessoas aí, irmão, que andam batendo no peito, dizendo eu faço. Nós não devemos, porque esses que batem no peito, às vezes ele mesmo não tem nada. Porque a Bíblia também nos declara, né, que tinha um filho de Seta que queria expulsar os demônios. O demônio falou assim: vocês ponham tudo para correr. Não é a Bíblia, não é na Bíblia? Ponham tudo para correr. Eles não estavam preparados para nada. Eles não saberiam de nada. Então, meu amado querido, mas que nós levamos hoje, como diz essa palavra, quando o apóstolo Paulo estava dizendo, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Então, quando nós olhamos para isso, tem dia bons e tem dia maus, não tem? Tem, porque senão Deus não ia dizer assim, revestimos porque encarar dias bons e dias maus. E tudo foi preparado pelo Senhor, tem os dias bons e os dias maus. Mas se você estiver preparado para os dias maus você também vai passar por ele. Glória a Jesus. Quando eu me deparo com isso, é a mesma coisa que você tem com Deus. Se você tiver com Deus, é a mesma coisa que eu ponho no coração assim, aí você faz a sua economia, não faz a mesma coisa que trabalha, só um pouquinho, você vai ter que olhar no banco, não é assim? Um pouquinho lá, outro mês um pouquinho. Você tem depósito, não é? Você tem um depósito. No dia que você precisar, você vai aonde? Você vai lá, não é lá? Porque o seu depósito está lá. Assim é nós com Deus. Vai para o depósito com Ele. Vai para o depósito com Ele. Porque no dia que você precisar, Ele não vai te negar. Ele não vai te negar na hora que você põe em depósito com Ele. Revestir. Às vezes tem pessoa que pode dizer assim, mas por que tanto você vai na igreja? Por que tanto você lê a Bíblia? Por que tanto você ora? Por que tanto você vai no monte? Por que tanto você consagra? É a preparação, você está fazendo, quer dizer, a sua cama para depois você deitar, não é assim? Porque no dia que você fala, Senhor, a Bíblia é clara de dizer que Ezequias, ele não estava fazendo, mas ele tinha depósito com Deus. No momento ele não estava, porque ele disse assim, Senhor, lembra que eu fiz, não é? Às vezes no momento ele não poderia estar fazendo, mas ele já tinha depósito com o Senhor. E na hora que ele virou para a parede e chorou e falou com Deus, Deus voltou e disse, Isaías, volta lá e disse a ele que por causa disso eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Aleluia! É depósito com o Senhor. Nunca acha que é o suficiente, não, já está bom. Não, quanto mais você busca, aleluia, mais você vai ter. Glória a Deus! Quanto mais você tem depósito com Deus, no dia que você precisar, Deus está disponível a lhe atender a coração. Glória a Porque Deus. eu pedi, Ele não vai te negar você, e nem vai me negar a mim. Por isso que alguém pode estar falando, para que tanto ir na igreja? Para que tanto buscar? Para que tanto fazer isso? Faça, é para você mesmo. Faça é para você mesmo. Porque na palavra de Deus precisa ainda que a salvação é individual. A salvação é individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. É individual.
individual a salvação. O que você amontoar para você é seu. O que você tiver em depósito com Deus é seu. Algumas coisas aqui, elas servem para nós, servem. Se nós for olhar, elas servem. Aleluia. Mas quando chegar lá, naquele dia, o que você fez é seu, não é assim? Mas aqui às vezes pode servir para nós, quando tiramos o amado, foi sobre aquele homem, que ele não estava aqui, e a mulher disse: Eliseu, o meu marido, o teu servo, não é assim? Era temente a você, e ele não está mais aqui. Ele morreu, e ele deixou uma dívida. E o que eu vou fazer agora? Quer levar meus 2 filhos? Ele disse: olha, por causa do teu marido, dizendo assim, eu sou baseado assim, por causa do teu marido, eu vou fazer o seguinte: vai, pega a vasilha emprestada, nem pouca, muda a sua filha, entra no teu quarto, fecha a porta, chama os teus 2 filhos e vai passando o azeite de vasilha por vasilha. Por causa do que o homem tinha feito. O marido dela, serva de Eliseu, tinha depósito. Aleluia, nós temos que ter depósito com Deus. Nós temos que ter depósito com o Senhor. Às vezes, porque a Bíblia é clara nos dizer também que o Senhor entregou o talento 1, 2, 5. Não foi assim? O que ganhou 5, granjeou mais 5. O que tinha 2, granjeou mais 2. O que tinha 1, enterrou o seu talento. E alguém pode dizer assim: eu não tenho nada, eu não tenho nenhum talento. Tem. É só descobrir. Você tem. Você tem. Eu me deparo, como sempre às vezes eu falo com o pastor Cláudio, é que nem profissão. Tenho as irmãs, tem eu, às vezes você pode ter 10 profissões, não é assim? Mas tem uma que te chama a atenção da vida toda sua. Você fala: essa aqui eu quero lugar. Eu, se eu for escrever, eu quero lugar. Se eu for fazer isso aqui, eu quero lugar. Mas quando eu vou para aquela ali, ó, meu coração se alegra. Quando eu for para aquela ali, eu dou minha vida para fazer aquilo ali. Então não é dom. É o talento que Deus te deu. É aquela arma que você tem que começar a trabalhar com ela. É aquela ferramenta que Deus te entregou na tua mão. Isso pode ser profissão, isso pode ser trabalho. Eu falo para o pastor Cláudio, sempre nós dizemos assim, às vezes dentro da nossa profissão, como o irmão ali também trabalha de pedreiro, né, você vê que dentro da profissão de pedreiro, você faz muitas coisas durante o dia, às vezes, né? Ou pode ser sentado no tijolo, ou pode ser uma caixaria, qualquer coisa. Mas dentro dessa profissão tem algo na minha vida, tem algo que eu gosto. Mais do que os outros fazem. Mas na hora de falar: ó, você vai fazer tal coisa, sabe aquela coisa que você vai fazer com uma alegria? Então é dom. É os talentos que Deus te deu. É os talentos que Deus te deu. Tanto também na obra do Senhor. Já falou com o pastor Cláudio? Se me põe lá na porta, eu não vou tocar todos os irmãos. Eu não me vejo na porta, eu não me alegro, entendeu? O meu alegramento é ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí eu me alegro. Cantava um dia, até uma vez aqui nós fazíamos uma pergunta, né? Eu e o pastor Cláudio e o irmão Miguel, se nós for cantar, nós passa fome. Nós não é de louvar. Você sabe de pessoa que se sai bem no louvor, é o dom. Não adianta você querer ser, eu queria ser o pastor Francisco, não adianta eu querer ser a pastora de Guerra, não adianta. É eu, ela, ele, o pastor Francisco, o pastor Francisco. Cada um tem um chamado de Deus também de uma parte, de uma forma. Não vai dizer assim: não, você tem que pregar. Você é obrigado a pregar. Não quero, não sei, não dá para mim. Não é assim? Então, quando Deus deixa, e mais importante que eu quero te dizer: ninguém, você pode ver de novo com o casal, ninguém é obrigado a falar assim: não, você é obrigado. Ou o pastor Francisco falar para a pastora Marta: você tem que aprender o que eu aprendi. Não é. É assim? Não é. A pessoa é individual. Não adianta eu forçar, nem o pastor Cláudio forçar a pastor de Guerra, querer ler a Bíblia que nem ele lê. Ou ele cantar que ela canta. Não funciona isso. Então é disponível. Você vai fazer aquilo que está no seu coração, que Deus colheu com alegria. Aí vai sair muito bem feito. E vai agradar a Deus. Aleluia. Porque
Ele não é nada forçado, as coisas de Deus não é nada forçado, porque o próprio Jesus mesmo nos diz assim: nem por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então